Fala galerinha da Physiortop, tudo bem? Aqui é o professor Beto Kashimoto, seja muito bem-vindo caso você esteja aqui pela primeira vez. Caso você já seja um inscrito, obrigado aí por sempre estar acompanhando os nossos vídeos. Hoje a gente vai estar falando sobre entorse de tornozelo, ou as famosas torções de tornozelo. Então o que acontece? Quando a gente torce o tornozelo muito feio, muito grave, a gente fica com muitas dúvidas. Nossa, será que eu devo ir no hospital? Será que eu tenho que tirar um raio-x? Ou será que isso é frescura? Enfim, para isso surgiu então em 1992, pela primeira vez, as regras de Ottawa. Ou seja, um grupo de médicos, eles decidiram fazer alguns parâmetros para decidir se a gente precisava levar o paciente para fazer um raio-x, para constar de repente uma possibilidade de uma fratura, ou se não era necessário. Isso por quê? Porque eles perceberam que de todas as torções de tornozelo, apenas 15% apresentavam fraturas. Ou seja, era um custo muito alto para o hospital, para os hospitais, né, ficarem fazendo esses vários exames desnecessariamente e também ficar expondo o nosso paciente aos exames de raio-x. Embora as regras tenham surgido em 92, somente em 94 que eles publicaram na JAMA, que é uma grande revista de grande impacto, né, dentro da comunidade científica, e aí sim foram realmente utilizadas e até hoje elas são citadas e usadas na prática clínica. Então vamos lá para que são essas regras e eu vou falando com vocês, vou trazer algumas ilustrações também para facilitar, tá joia? Então basicamente é o seguinte, eles criaram uma regra para o tornozelo e uma regra para o pé. Então quando a gente torce o tornozelo grave e a gente está com muita dor na região de tornozelo especificamente, a gente vai fazer palpação em duas regiões. A primeira delas é no malelo medial, nos seus últimos 6 centímetros na região posterior. Então a gente vai fazer uma palpação nessa região. Se o paciente apresentar dor, é uma suspeita de fratura, a gente precisa levar para fazer um raio-x. A segunda região é o malelo lateral, só que é a mesma coisa nos últimos 6 centímetros na região posterior também. Caso apresente dor, uma sensibilidade muito aumentada, é interessante levar para um hospital. Por que nos últimos 6 centímetros e por que na região posterior? Porque quando a gente torce o tornozelo, geralmente os ligamentos, né, da região anterolateral, né, que é o complexo que tenta segurar a entorse de tornozelo, principalmente falando aí tecnicamente o ligamento talofibular anterior, eles geralmente são os mais comprometidos. Então, se você palpar na região anterior do maléolo, o paciente ele vai ter dor sim, todos os pacientes que fazem uma torção mais grave, por quê? Por conta da ruptura ligamentar, por conta do edema que vai estar naquela região. Então isso pode ser um fator de confusão. Por isso que a palpação na região posterior garante que a gente esteja diante de uma possibilidade de fratura realmente, por não estar pegando numa região que naturalmente já estaria com dor, que seria a região ligamentar. O outro raio-x que é feito também é no pé, né? Caso o paciente ele tenha muita dor na região do pé, principalmente do médio pé. Então nessa região a gente vai palpar o osso navicular e também a base do quinto metatarso, muito próximo ali ao cuboide. Esses dois locais, se o paciente tiver muita sensibilidade, é suspeita de fratura, a gente precisa encaminhar o paciente para o hospital. E o último critério é a incapacidade de realizar descarga de peso parcial. Ou seja, você, depois que aconteceu a entorse de tornozelo, você vai pegar a pessoa, você vai apoiar ela nos seus braços e você vai tentar caminhar 4 passos com ela. Se ela for capaz de, claro, com dor, né, com as limitações, mas se ela for capaz de dar 4 passos, fazer uma descarga parcial, provavelmente não deve ter acontecido uma fratura. Então, gente, esses são os critérios chamados dentro da regra de Ottawa. E não existe uma combinação mínima, do tipo tem que dar 2 desses 5 para eu levar para o hospital, ou tem que dar 3 dos 5. Não, se um deles deu um sinal, é suspeita de fratura, então a gente precisa levar para fazer um raio-x. Agora, se ele conseguiu cumprir todas essas regras, possivelmente você não precisa levar para o hospital. Claro, né, se você vai monitorando depois, né, se você estiver próximo, ou se de repente for até você mesmo, mas a princípio você não precisaria levar, tá bom? E claro, né, eles fizeram um embasamento científico para constatar que essas regras eram possíveis de serem utilizadas. Então, para vocês terem uma ideia, o grau de sensibilidade, né, ou seja, a capacidade desses 5 itens realmente detectarem a presença de uma fratura, é de 97,6%. E se isso for aplicado nas primeiras 48 horas após a torção de tornozelo, isso sobe para 99,6%. Ou seja, são as regras realmente para serem utilizadas no ato, né, que aconteceu ali a torção de tornozelo, para você já definir se você vai levar para o hospital ou se não vai precisar levar. Essas regras elas foram criadas para adultos, mas tiveram 2 estudos que fizeram revisões, né, sobre essa metodologia e encontraram também em crianças acima de 5 anos uma alta sensibilidade, né? Um estudo em 2003 e um estudo em 2009
Basicamente, em uma média, eles têm mais de 98,5% de sensibilidade, ou seja, a partir de 5 anos de idade também é possível você utilizar essas regras. E aí, gostou dessas informações? Pô, então já deixa o seu like aí, isso já me contribui demais, né? É uma ajuda enorme que você me dá para continuar o meu trabalho. A gente está encerrando o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já deixei nos comentários, você já passou por uma situação que você torceu o tornozelo e ficou com muita dor e, né, quem sabe, de repente você quebrou realmente alguma coisa, ou você foi no hospital e fez o raio-x e não tinha quebrado, e aí? Me diz aí como é que foi a sua situação. Qualquer dúvida também deixe aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!